Então eu quero fazer uma mensagem para vocês que está baseada no livro de 2 Coríntios, amém? Capítulo 5, versículos 18 em diante. O apóstolo Paulo disse assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo já se fez novo. E ele diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não nos imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vamos orar um pouquinho, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que a Tua palavra, ela traga para nós, essa noite, uma consciência, uma conscientização da grandeza, da responsabilidade que a gente tem como igreja de Jesus na terra. Pai, a responsabilidade que temos é tão imensa de trazer esse mundo para Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos no terreno do inimigo, mas existe uma embaixada de um outro reino. E nós somos embaixadores, nós não pertencemos ao reino das trevas. Nós somos embaixadores do Teu reino. Pai, desperta o coração dos meus irmãos e irmãs nessa noite, para que a gente possa ter essa certeza, essa semana, de que nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor a este mundo perdido. Em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, nessa sala, todo mundo aqui pode ter opiniões diferentes. A respeito de tudo, a respeito de política, de futebol, ninguém pensa igual nessas áreas, né? Eu, por exemplo, sou São Paulino, né? Existem uns caras aí que são corintianos, né? E estão todos, né, no pedestal, porque o Corinthians fez uma campanha maravilhosa e tal. Parabéns, né? Mas se a gente for discutir futebol, se a gente for discutir política, se a gente for discutir religião, onde vai dar? Quem sabe? Geralmente dá muita discussão, confusão, e ninguém chega a um acordo, nem entre os crentes, né? Muitas vezes os cristãos têm pontos de vista diferentes, e não fazem alguns séculos que os cristãos têm essa pendenga e não conseguem entrar em acordo em alguns aspectos teológicos. Mas eu tenho certeza que todos concordam em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo nessa sala concorda com a lei da gravidade, né? Ninguém aqui vai discordar da lei da gravidade pulando do stratosphere e falando assim, hoje a lei da gravidade não vai funcionar. Duvido, né? A gente concorda com o fato de que existe morte, por exemplo. A gente sabe que a gente está vivendo e que a gente certamente irá encontrar esse inimigo adiante, chamado morte. A Bíblia chama a morte de inimigo, que já foi vencido por Jesus Cristo. Quantos creem? Amém. Aleluia. Amém? E tem mais coisas que todo mundo concorda, mas não são tão óbvias assim, né? Por exemplo, todos concordam que a natureza humana foi desenhada por Deus para ter conexões. Conexões significam ligações interpessoais. O ser humano foi criado por Deus, ele é designado por Deus para estar conectado. O ser humano que escolhe o isolamento total, ele tem alguma disfunção psíquica. O cara escolhe ser um ermitão, eu vou morar nas montanhas. Tem gente assim. Eu vou morar lá na montanha do Everest, eu vou morar sozinho, eu não quero saber de ninguém. Existe uma tremenda disfunção psíquica, porque a natureza humana foi gerada, foi criada, foi designada por Deus para a gente estar conectado, né? Você vê como que o sucesso do Facebook é grande, né? Porque existe o Zuckerberg, né? Como é que chama o cara que inventou o Facebook? Zuckerberg. Ele detectou isso no ser humano. Ele falou assim, não, tem que ter uma tecnologia que a gente faz interconexões ao longo do planeta, de tal maneira que ninguém mais vai ficar desconectado.
Vocês sabiam que o Facebook é incrível, né? Apesar de ter um monte de bobagem lá, mas a gente sabe que o Facebook, hoje em dia, tem pessoas que não se viam há 20, 30 anos e agora estão se reencontrando no Facebook. Nunca aconteceu com vocês isso? Né? Pô, olha o fulano! Rapaz, tem primos meus que eu não ouvia falar. Você acredita que tem primos meus? Não sei se é assim com você, mas tem muitos primos meus que eu não ouvia falar há muito tempo. E hoje eu vejo no Face. São meus amigos do Facebook. Né? Então, o ser humano, Deus criou o ser humano para interconexões com ele e com o próximo. A gente foi criado para isso. Quando a gente perde as conexões, a gente se sente mal. A gente necessita essa interligação. Né? Deus é um Deus de conexão e tudo que Deus criou foi desenhado para conexão. Diga conexão, diga. Conexão. Amém? O universo está todo conectado. Se houver uma desconexão do universo, o universo entra em colapso. Né? A Terra, o planeta Terra, é um sistema de conexões. Né? Por exemplo, o sistema da natureza é chamado sistema ecológico, porque ele está de uma tal maneira interconectado que quando você mexe numa parte e muda uma parte, você afeta o todo. É chamado sistema ecológico. A ecologia, né? Deus fez isso. Se você eliminar, eu detesto esse tipo de animal, e eliminar aquele tipo de animal, você vai causar um problema enorme no ecossistema. Porque o planeta reflete a mente divina. A natureza reflete a mente de Deus. Os irmãos estão comigo. Você tem que entender que Deus é um Deus de conexão. Né? Pessoas são criadas para conexão entre elas. Mas acontece que a Bíblia diz que o homem, o ser humano, se desconectou de Deus há muito tempo. Né? E ele desconectou-se de Deus e ele continua tentando manter as conexões humanas, e é onde dá tanto problema. Quando a gente perde a conexão divina e a gente tenta manter as conexões horizontais, as conexões humanas, a gente vai perceber que existe muita deficiência de emoções, de raciocínios, problemas emocionais, problemas de relacionamentos. O que a gente precisa, na verdade, é uma reconexão com o Criador da conexão, para que a gente possa funcionar melhor nas nossas conexões terrenas, amém? Hoje eu quero falar somente sobre a importância da gente se reconectar com o Senhor, com Deus. E quando eu falo isso, queridos, eu não estou me referindo à religião. Né? Todo ser humano é religioso em essência. Até o ateu é religioso. Você pensa que não? O ateu, ele é ateu até a hora que o avião começa a dar pane. E ele começa a falar assim, Senhor Jesus! Né? Aí você começa a ver a religiosidade escondida do coração do ateu. Ele é o ateu graças a Deus. Né? Então, o ateu, não importa quem seja, ele apenas disfarça. Ele apenas tenta rejeitar a ideia de que ele crê em Deus. Mas todo ser humano foi criado com esse chip de Deus, colocado nele, para que ele possa buscar uma fonte superior de direção, de vida. Deus colocou isso em nós. O índio primitivo, se você for para as mais remotas regiões da África, você vai ver gente lá que instintivamente busca Deus. Do jeito deles, mas buscam. Por que isso? Porque eles são religiosos. O que é religião? Religião é uma tentativa do homem de agradar a divindade, de se achegar a Deus. Amém? Mas eu não estou falando sobre religião porque o Evangelho é uma boa nova para nós. O Evangelho é Deus se aproximou de nós. A iniciativa partiu dele, aleluia. A iniciativa não partiu de nós. O Evangelho é a iniciativa de Deus em buscar a gente. Né? Deus já fez a parte dele, queridos. Ele já se reconectou conosco. A Bíblia chama isso de reconciliação. Deus se antecipou a nós, tomou a iniciativa. O texto que a gente leu diz o seguinte: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Aleluia. Não imputando ao mundo os seus pecados. Imputar, a palavra grega imputar é logizomai. Significa o seguinte: escrever no livro para depois cobrar.
Ou seja, quando Deus enviou Jesus, Ele estava dizendo o seguinte: Jesus é aquele que está riscando a cédula da dívida, para que essa dívida não seja imputada a você que deve. Hello? Amém? Isso é importantíssimo. Então, queridos, tem umas poucas coisas que eu quero que vocês saibam antes de sair daqui essa noite. Eu desejo que vocês nunca mais esqueçam o que eu vou falar aqui. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Eu quero que vocês comparem a palavra do Evangelho com aquilo que você aprendeu na religião de vocês. Vamos fazer isso? Vocês vão comparar o que a Bíblia diz com a religião de vocês, com o que vocês têm aprendido ao longo da vida. Só tem uma coisa pior que religião. É a religião que se apresenta como cristã. Essa é pior. Porque ela empata você de conhecer a Deus com o disfarce de que ela te leva a Deus. Amém? Mas é fácil saber se a gente é religioso ou se a gente está aceitando a proposta de Deus. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe da seguinte maneira. Número 1. A proposta da conexão de Deus apresenta somente Jesus como aquele que nos conecta com Deus. Tudo aquilo que apresenta outros mediadores para que você se chegue a Deus não é da vontade de Deus. Vamos deixar claro isso? Todos vocês que estão me ouvindo aqui, eu quero que vocês saibam disso. Como é que eu me achego a Deus? Jesus é o único caminho. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, você tem que eliminar todos os sãos e todas as sãs que dizem o seguinte: você, para se achegar a Jesus, precisa de mim. Você tem que eliminar todo o arsenal religioso que você aprendeu ao longo da vida. E às vezes, por causa da dificuldade que você tem com isso, você não se achega a Deus, porque Deus não aceita isso. Queridos, foi ensinado para muita gente que você deve botar sua fé em entidades, em rituais, mas a palavra de Deus é clara. Quer ver como que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5? O apóstolo Paulo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, o homem. Tem palavra mais clara do que essa? Há um só Deus e um só mediador entre ele e você, e esse é Jesus. E se você não for por Jesus somente, você anula Deus. Isso é sério. Amém? Eu posso dizer o seguinte: Jesus e mais nada é igual a Jesus. Mas se você quiser somar Jesus com mais alguma coisa, você perde Jesus. Porque Jesus não se soma com nada. Amém? A palavra de Deus diz claramente o seguinte, presta atenção nisso. É uma mensagem de Deus para nós nessa noite. Deus disse o seguinte no Antigo Testamento: eu sou o Senhor, o Criador dos céus e da terra. A minha glória eu não reparto com imagens das esculturas. Esse é um exemplo que Deus dá. Eu não reparto com outros deuses. Portanto, Deus quer ser Deus sobre a tua vida. Amém? Deus quer ser o supremo, o soberano sobre a tua vida. Essa é a primeira proposta de Deus. Que você faça uma análise. Quem é que você tem servido ao longo de 20, 30, 40 anos? Segundo, Deus fez a reconciliação conosco, lançando os nossos pecados sobre Jesus. É importante você saber disso. Você pensa assim: bom, eu sou bonzinho, eu nasci legalzinho, eu faço a minha parte como cidadão. Todo mundo que a gente começa a apresentar o Evangelho, começa a ter essa percepção de que pode se achegar a Deus através das boas obras. E a palavra de Deus diz que não é assim que se achega a Deus. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, não importa se você tem sido um cidadão de primeira qualidade, a nossa melhor performance não consegue atingir a glória e o ideal de Deus, porque nós caímos da presença de Deus. Amém? O melhor de nós está longe de Deus, sem Jesus. Portanto, não é pelas obras que a gente se achega ao Senhor, mas é pela fé em Jesus Cristo, para que a gente possa confiar somente no nosso Salvador. Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Amém?
Terceiro, Deus reconcilia as pessoas e depois vai usando os reconciliados para buscar os irreconciliados. Isso é legal. Deus usa aqueles que já estão reconciliados com Ele como canais daqueles que ainda não estão reconciliados. Amém. Isso é poderoso. Sabe, irmãos, a tarefa de ganhar vidas para Jesus Cristo não é só do pastor da igreja. Quantos creem nisso? Às vezes as pessoas pensam assim, pastor é aquele sujeito que prega o evangelho para que as pessoas venham a Cristo. Não, a palavra de Deus diz que todos nós nessa sala, que já somos reconciliados com Cristo, nós temos o dever de chamar outras vidas para Jesus Cristo. Amém? Porque o apóstolo Paulo disse claramente aqui, de sorte que nós somos embaixadores, aleluia, da parte de Cristo. Como se Deus rogasse por nosso intermédio. Eu não sei se você pegou o poder disso. Como se o próprio Deus estivesse falando na minha boca. Reconcilie-se hoje. É isso que ele está dizendo aqui. Quando você fala para alguém que ainda não está reconectado com o Senhor, Deus tem um plano para a sua vida. Se reconcilie com Ele. O que Paulo está dizendo é, você está sendo voz de Deus para aquela pessoa. Amém? Os reconciliados passam a ser embaixadores do Senhor no planeta de pessoas desconectadas. Quantas pessoas nessa cidade de Las Vegas estão desconectadas do reino de Deus? Amém, irmãos? De sorte que, ele diz assim, nós somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Aí ele fecha todas essas declarações dizendo o seguinte: rogamos-vos, pois, da parte de Deus, de Cristo, que vos reconcilieis com Cristo, com Deus hoje. Aleluia. Amém, queridos? Eu vou fechar essa mensagem aqui, mas eu quero que você pense o seguinte. Número 1, não se engane. Amém? Outro dia, eu estava falando lá em casa, só quero falar novamente aqui para quem não ouviu. Amém? Nós estamos quase na última hora. Quando eu digo última hora, existe um prazo divino para que Deus feche as portas da sua graça e fale, acabou a brincadeira. Eu não quero assustar ninguém, eu só quero trazer a palavra da graça e do amor do Senhor ao seu coração. Deus te ama. E Ele está dizendo através de mim, hoje à noite, para você. Reconcilie-se comigo através do meu Filho Jesus. Ele está dizendo por meu intermédio, você ouviu a minha palavra, eu quero que você se reconcilie. Aqueles que ainda não estão reconciliados, aqueles que andaram sempre na religiosidade, achando que tem relação com o Senhor, mas só tem apenas uma fachada religiosa. Deus não quer isso para a sua vida, né? O tempo está abreviado, e a palavra de Deus diz o seguinte, que nós temos um prazo, né? Deus coloca um prazo de validade para essa reconciliação. Tem um selo, com data. Qual é o prazo de validade que Deus coloca para a gente se reconciliar com Ele? Turma, eu posso te dar uma dica? Né? Alguém falou algo? O prazo de validade, diga, pode falar. O tempo aqui na Terra? Exatamente, né? O nosso período de vida na Terra é o prazo de validade. Aí você fala assim, legal, eu tenho 80 anos para viver, 90, eu vou viver a minha vida sem Jesus, né? Depois, quando tiver lá, velho, borocochô, daí eu falo assim, vou aceitar o Jesus como o único salvador da minha vida. Você não sabe o que está fazendo, né? Muitas pessoas que hoje estão vivas, amanhã já não estão mais conosco. A gente teve casos aqui em Las Vegas de uma moça que estava num baile dançando à noite, né? Teve um aneurisma cerebral e no outro dia eu fui visitar ela no hospital e ela já estava passando para o lado de lá. Eu orei com ela na expectativa de cura, mas ela não resistiu e morreu. Irmãos queridos, é sério o que eu estou falando hoje aqui. Eu falei para Deus, Senhor, eu preciso pelo menos trazer algumas mensagens evangelísticas para essa igreja. Porque a gente não pode só falar de motivação, de aleluia, de sucesso, de prosperidade. É necessário que de vez em quando a gente acorde para a realidade de que se a gente morrer sem Jesus, a gente vai ter que enfrentar um juízo para o qual a gente não está preparado.
Mas Jesus quer que você esteja preparado hoje à noite. Porque tem duas coisas que podem acontecer. Ou a gente pode passar dessa para outro lado, sem Cristo. Ou Jesus pode voltar de repente e pegar a gente de surpresa e a gente não se preparou. Você acredita que Jesus vai voltar? A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte, que num piscar de olhos, Jesus, pode ser essa noite. Outro dia eu falei isso num discipulado e a pessoa falou, não estou preparado ainda. Né? Então se prepare. Como é que você se prepara? Simples, você faça uma oração sincera na presença do Senhor. Deus, eu entendi tua palavra. Todos vocês que estão ouvindo essa palavra estão entendendo. E olha, eu não estou chamando você para sair de uma religião e passar para outra religião. Eu estou chamando você para conhecer vida, a vida eterna através de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você não pode sair daqui nessa noite sem aceitar o convite de Jesus. O convite que Jesus está te fazendo nessa noite é sério. Reconcilie-se com Ele hoje. Conecte-se com Ele hoje à noite, queridos. Porque a gente não sabe o tempo que a gente tem. Né? Eu não quero deixar vocês todos apavorados, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, Deus ama tanto você, mas ama tanto, que Ele quer ter o privilégio de ver você como filho hoje à noite, dizendo, Pai, eu tenho vivido a minha própria vida, eu tenho cuidado só dos meus business, eu tenho cuidado só da minha família, só do meu, né? O ser humano sem Cristo é tudo meu, tudo gira ao redor dele. E quando a gente aceita Jesus, Jesus vira o centro da nossa existência. Amém, queridos? O que Deus está falando é sério, nós vamos orar nesse momento. Eu vou fazer um apelo sincero para vocês e verdadeiro. Ninguém é obrigado a aceitar o convite do Senhor Jesus Cristo. Porém, esse convite é muito sério. Trata-se de vida ou morte. Trata-se de condenação ou de vida eterna. Deus está falando para você hoje à noite. Olha, você está num culto ouvindo a minha palavra. Dê atenção ao que eu estou falando. Porque hoje é o dia da tua salvação. A palavra de Deus diz, hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da tua salvação. Não saia daqui sem comprometer sua vida com a aliança do sangue do Cordeiro. Amém? O sangue de Jesus é a aliança por você. Amém? Eu peço para os irmãos que orem nesse momento. Abaixe sua cabeça um momentinho. Essa é uma mensagem evangelística e o Senhor está falando com gente aqui. Eu quero que você pense nisso. Como Deus ama você. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado a nada, ao inferno, a nada disso. Deus quer livrar a ira dele sobre você, porque mandou a ira dele sobre o seu Filho amado, para que você saia daqui totalmente salvo. Deus não está falando que você tem que ser perfeito para isso, não. Nunca pense assim, mas Senhor, eu não estou preparado, eu não consigo deixar os meus vícios, eu não consigo deixar os meus maus hábitos. Não se preocupe com isso agora. Entregue o teu caminho verdadeiramente ao Senhor. E o Espírito de Deus, Ele fará uma obra tremenda na sua vida essa noite. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar todos de pé um pouquinho. Eu quero orar com vocês. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos ama de tal maneira. Eu quero que haja nesse lugar hoje conexões novamente. Se a gente está desconectado, Senhor, a gente vai se conectar primeiro contigo através de Jesus. E através dessa conexão primária, a gente vai ter chance de se reconectar com os nossos irmãos. E falar, irmão, eu tenho errado contra ti, eu tenho percebido você de uma maneira errada, porque eu perdi a percepção genuína do Pai Celestial. Mas hoje eu me reconcilio com ambos, com o Senhor e com você. Eu quero que você seja meu irmão, que você ande comigo, que a gente possa se amar de verdade, sem falsidade, sem línguas ferinas, sem palavras erradas, sem
sem distorções de percepção. Amém, queridos? Eu quero fazer um convite a você que ouviu essa mensagem pela primeira vez e você ouviu a palavra de Deus. E Deus está falando no seu coração nesse momento. Como é que você sabe que Deus está falando com você? É porque o Espírito Santo incomoda o teu coração. No bom sentido, né? Ele dá aquele toque e fala assim, você hoje vai aceitar Jesus. Ele está trabalhando. O Espírito de Deus está trabalhando no teu coração. Amém? Aqueles que querem fazer uma reconexão verdadeira com Deus através de Jesus, dizer assim, pastor, eu entendi essa palavra. Eu não quero sair hoje à noite sem essa salvação divina. Saia do seu lugar, eu quero orar com você. Venha até aqui no altar do Senhor, venha dizendo, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo, custe o que custar. Deus é Deus, Ele cuidará de mim, da minha família, do meu trabalho. Saia do seu lugar e venha aqui, eu quero orar por você. Você pode falar assim, mas pastor, eu tenho que ir aí. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus morreu publicamente por você, Ele não teve vergonha de você. O Deus Todo-Poderoso deixou o céu e veio morrer nu, sem roupa, sem vergonha, na presença de toda aquela multidão, romanos, gregos, judeus, por você. E hoje à noite, a maneira que você tem de dizer que você crê nesse Jesus, é sair desse seu lugar falando, Senhor, eu quero expor a minha fé diante de Ti e diante das pessoas. Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que me negar diante de Deus, Jesus diz, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, aliás. Mas aquele que me confessar diante dos outros homens, eu também terei a alegria de, nesse momento, confessar diante do meu Pai que está no céu. Se você sente no seu coração esse desejo, eu quero orar por você. Eu vou pedir para o meu querido Leonardo vir aqui um pouquinho, a gente vai orar juntos. Pode vir aqui.